Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceiteis minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós, embora somos muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros uns dos outros. Amado irmão, amadas irmãs, presentes aqui na capela da Casa de Nazaré, também você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, o Meditando a Palavra. Hoje, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos convida a celebrar a memória deste santo bispo, arcebispo da Diocese de Milão, na Itália, São Carlos Borromeu, uma vez que hoje é dia 4 de novembro. Ontem nós celebrávamos um santo aqui da América Latina, dominicano, São Martinho de Porres, ou São Martinho de Lima, Ele que é o santo da reconciliação. É bonitinho ver a imagem de São Martinho, Sobretudo o pessoal que é aí da causa animal, deveria ter uma imagem de São Martinho muito perto de si, porque ele conseguiu fazer comer numa vasilha um cão, um gato e um rato. Ou seja, São Martinho é aquele que conseguiu unir os inimigos. Literalmente, ele tinha como seus grandes amigos um camundongo, um gato que o acompanhava, um cachorro que o ajudava, e ele que era irmão, não era sacerdote, da ordem dos dominicanos, que tinha como função também ser o barbeiro da comunidade. Ele dizia que a reconciliação é um dos caminhos mais curtos para o céu. Que a gente aprenda também na humildade de São Martinho, ele que se santificou sobretudo pela oração do Santo Rosário, que a gente aprenda também a ser instrumento de reconciliação nesse mundo dividido. Ainda que a gente não consiga colocar para comer numa mesma vasilha o cachorro, o gato e o rato, mas que a gente consiga olhar para as pessoas não como inimigos a serem derrotados,
mas como irmãos a serem amados, como almas que precisam também ser salvas. Esse amor pela salvação dos outros, que invadiu o peito, a vida, o coração, a alma, o pensamento de São Carlos Borromeu, ao ponto de fazer dele um bispo tão solícito pela vida litúrgica, pela vida pastoral, pela vida disciplinar do clero, dos religiosos, dos fiéis. Mas essa vida de oração, essa vida litúrgica, essa vida pastoral, que movida por amor a Deus, se desembocou também num amor ao próximo magnífico, ao ponto de, na famosa peste de Milão, este homem se dedicar por cuidar dos enfermos. Ou seja, a fé celebrada, ela precisa se tornar fé praticada. O amor que nós experimentamos na Eucaristia, nós precisamos testemunhá-lo para o mundo. A caridade de Cristo que nós experimentamos em cada Santa Missa deve se transformar na nossa caridade. A Eucaristia é o combustível da vida nova. Animados pela Eucaristia, animados pela caridade de Cristo, bom pastor, que se entrega no banquete da palavra, no banquete eucarístico, nós precisamos também manifestar esse pastoreio, esse cuidado, essa misericórdia, esta ânsia pela salvação dos outros, quando termina a missa. É célebre uma frase do nosso povo que diz, quando termina a missa, começa a missão. E isso é verdade. O Cristo que nós ouvimos, o Cristo que nós celebramos, adoramos e comungamos em cada missa, é o Cristo que nós somos chamados a testemunhar no nosso dia a dia, em ações muito concretas, em gestos muito simples. Simples, porém gestos que sejam animados por amor a Cristo. Já disse isso outras vezes, mas remédio que nos ajuda, a gente também receita para os outros. Ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, procure sempre se fazer essa pergunta, Isso que eu poderia fazer, isso que eu gostaria de realizar, isto que a igreja está me pedindo, que a situação está me exigindo, seja na casa, na família, no trabalho, na comunidade, eu estou fazendo por Cristo, com Cristo e em Cristo? Porque se eu não viver e não realizar as minhas ações por Cristo, com Cristo e em Cristo, o resto da frase não conclui. O que não é feito por Cristo, com Cristo e em Cristo, não é feito na unidade do Espírito Santo e não vai dar glória ao Pai. Ou seja, não vai ter serventia nenhuma para a nossa vida. Então fazer as coisas, por menores que elas sejam e pareçam, animadas por esse amor de Cristo. Eu vou cozinhar na minha casa, hoje eu vou celebrar missa, hoje eu vou dar uma catequese, hoje eu vou atender uma pessoa no meu trabalho, hoje eu vou ficar com a minha família. Que sejam todos esses momentos e atitudes por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aí a gente vai ver que Cristo Jesus, como diria o Papa Bento XVI, não nos tira nada. Pelo contrário, Ele dá sentido a tudo. E só pode reconhecer esse sentido a tudo quem se reconhece membro de Cristo Jesus. São Paulo disse isso muito bem na primeira leitura de hoje da carta aos Romanos. Nós somos membros de Cristo, mas não apenas membros do Cristo, porque muitas vezes nós nos lembramos disso, até com uma pontinha de orgulho, Olha, pelo batismo eu sou membro de Cristo Jesus, pelo batismo eu participo do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Parabéns! Mas você também se lembra que pelo batismo você é membro uns dos outros? É muito fácil eu manifestar amor por Cristo. Eu arrumo a igreja, coloco uma toalha bem arrumada, deixo a casa de Deus impecável, porque eu sou membro de Cristo. Mas eu com muita facilidade me esqueço que eu sou membro também daqueles que em Cristo foram batizados. E eu preciso, assim como eu sou solícito pelas coisas de Cristo, na pastoral, na liturgia, eu preciso ter solicitude pelas coisas de Cristo quando se trata do meu irmão. Já
o santo apóstolo e evangelista João, na sua primeira carta, dirá: cuidado, quem diz que ama a Deus que não vê, mas é incapaz de amar o irmão que vê, é mentiroso. Por isso São Paulo vai nos dizer: além de você exercer tudo que você exerce do jeito de Cristo, que você também olhe para o seu irmão, lembrando que você é membro também dele, e os dois juntos são membros de Cristo Jesus pelo batismo, que nós olhemos para os nossos irmãos e a gente tenha esse sentimento de compaixão. O que é compaixão? Sofrer junto com o outro. São Paulo dirá: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ou seja, eu preciso assumir na minha própria vida as alegrias e as angústias dos meus irmãos, não por um sentimento humanista. A igreja não se move por sentimento humanista. A igreja não é uma ONG, como recordava o Papa Francisco. A igreja é o corpo de Cristo, e se um membro precisa de ajuda, o corpo inteiro vai precisar vir em socorro desses membros. Eu me recordo de uma paroquiana que eu tive em Luisiânia, e ela dizia, se não me falha a memória, é a Lourdinha. Ela falava assim: padre, como a gente pode dizer para as pessoas no fim da missa, ide em paz, se a gente sabe que aquela família ao chegar em casa não vai ter arroz e feijão para comer? Que paz essa pessoa vai ter? E isso faz eco às palavras de Santiago, que na sua carta dirá: de nada adianta dizer vai com Deus, se você pode ajudar a pessoa e não dá para ela um pedaço de pão seco para ela aliviar a fome dela. Ou seja, esse amor bem vivido por Cristo na vida espiritual, na vida litúrgica, deve se manifestar num amor muito concreto com aqueles que sofrem, não para a gente fazer o impossível, mas para que no nosso limite a gente faça o máximo, como fez São Carlos Borromeu. Quantas missas São Carlos Borromeu celebrou? Quanto zelo e quanto cuidado São Carlos tinha pelo culto divino, pela divina liturgia, pelo zelo pastoral nas almas, no atendimento das confissões, na formação de bons padres, de bons leigos e bons religiosos. Quando a peste bateu na porta de São Carlos, da sua diocese, São Carlos entendeu que a fé celebrada, ela precisava se converter em fé vivida. Celebrava a missa de manhã, ia passar o resto do dia socorrendo os empesteados. Todos nós somos convidados ao banquete de Deus, e quem participa do banquete de Deus deve participar também dos sentimentos do próprio Deus. Dura que muitas vezes nós recusamos a pertença a esse banquete, mesmo nós que viemos à missa todos os dias, porque não adianta você vir à missa com a carcaça, mas a tua alma está peregrinando pelo mundo. A comunhão no corpo de Cristo deve gerar em nós comunhão nos sentimentos de Cristo. Ao comungar o corpo de Cristo, eu preciso comungar dos sentimentos de Cristo. Não é à toa que o nosso povo apelidou o sacramento da Eucaristia de o sacramento da comunhão. Ou seja, eu entro em comunhão com Cristo. Ao recebê-lo na Sagrada Comunhão, eu preciso, ao receber Jesus na Sagrada Comunhão, dizer: Jesus, o meu coração precisa ser parecido com o do Senhor. E ao nos aproximar da fila da comunhão, enquanto a gente vai cantando ou vai rezando, a gente precisa ir falando: Senhor, o Senhor vai entrar no meu coração daqui a pouquinho, e com certeza o Senhor vai encontrar coisas que não combinam com o seu coração. Me ajuda a não apenas dizer feliz é quem come no banquete dos céus, mas me ajude de fato a participar desse banquete. Olha quanta desculpa o povo deu para não participar do banquete de Deus. Desculpas, entre aspas, boas até. Nenhum falou que ia pecar. Olha, eu comprei um campo, preciso ver, mas o campo não ia sair correndo. Vocês já viram
um campo sair correndo por aí? A não ser no desenho do Pica-Pau e Companhia Limitada. Ah, olha, eu comprei 5 juntas de bois e tem que ver se os bois são bons. Mas você participar do banquete e voltar para os bois vão sumir? 5 juntas de bois vão desintegrar no espaço? Ah, eu acabei de casar e não posso ir. Mas que noite de núpcia é essa que você não pode ir lá comer no banquete de Deus e voltar para sua casa? Ou seja, essas 1000 desculpas que a gente inventa para não vir, ou as 1000 desculpas que nós inventamos para participar mal da Eucaristia, elas não servem para Deus. E cuidado, disse Deus: aqueles que eu convidei e que recusaram não terão segunda chamada, jamais provarão do meu banquete. Se hoje, e aqui eu concluo a homilia, fosse a última missa da nossa vida, aproveitar que nós estamos no mês de novembro, mês dedicado às almas do purgatório, se hoje fosse a nossa última missa na vida, minha como padre, de vocês como leigos, como é que nós estamos participando deste que pode ser o último banquete eucarístico da nossa vida? Qual é as 5 juntas de boi? Qual é o terreno? Qual é a noite de núpcias que está povoando aí o seu coração, que te impede de correr com liberdade para o altar e dizer: Jesus, a graça que eu te peço nessa missa é que você e eu sejamos um de maneira plena? O que é que nos impede de praticar a Eucaristia que nós celebramos? O que é que nos impede de termos um coração e uma vida semelhante à vida e o coração de Cristo? Coloquemos tudo isso nas mãos da Virgem Maria e peçamos que ela, Mãe de Deus e nossa Mãe, que soube mais do que ninguém em tudo amar e servir a Deus, e por causa de Deus amar e servir o próximo, que ela nos ajude também a participarmos de tal maneira do banquete da Eucaristia, que a gente jamais se esqueça que, membros de Cristo pelo batismo, somos membros uns dos outros, e que na escola de São Carlos, fé celebrada deve significar fé vivida, para que o mundo creia na mensagem de Cristo e na voz da Santa Igreja. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,